Bom, então vamos à nossa aula de hoje, que é sobre a questão da natureza da ciência, né? A primeira coisa, eu já coloquei lá para vocês também, o texto, eu peguei um texto para ter base nessa discussão. A natureza da ciência é uma discussão que é bastante importante para o ensino de física, porque dentre as ciências, o conteúdo que tem muita relação, que discute muito a natureza da ciência, ele está extremamente relacionado com a revolução científica, né? Então, pensando que a revolução científica, ela parte de um movimento eurocêntrico, né, da síntese que Newton fez, né? E tem uma contribuição muito importante no trabalho de Galileu, né? O trabalho do Francis Bacon, também, que começou a escrever o novo órgão, porque tinha um órgão que era tipo um handbook da época, né, que discutia principalmente o modelo dos gregos, né, dos estocásticos e tudo lá, de matemática, de descrever a natureza, né? Mas é interessante pensar que isso tudo tem uma reconstrução histórica muito próxima de uma epistemologia do norte, né? A gente chama isso de epistemologia do norte, quer dizer, uma epistemologia que conta uma história a partir de um referencial, que é o referencial que o Império Romano sufocou um grande desenvolvimento científico, que é o conhecimento grego, né? E que nós somos herdeiros dessa tradição grego-romana, né? E hoje tem algumas críticas, algumas discussões, inclusive porque o que a gente reconstrói desse mundo, né, desse mundo helênico, né, clássico, é também uma visão situada, né? Assim como a gente tem um conceito que é a aprendizagem hoje, né, o conceito atual de aprendizagem, é que a aprendizagem é situada, quer dizer, você aprende muito em função das diversas situações que você está imerso, e essas situações te mobiliza a desenvolver um olhar sobre essa realidade. Por exemplo, se acontecer uma nova glaciação e a temperatura nossa baixar muito, né, nós que vivemos aqui numa temperatura média, Belo Horizonte, a nossa temperatura média é 20, 22 graus, né? Se passar para 12 graus, nós vamos mudar muita coisa, né? Nós vamos mudar a forma de nos vestir, a forma de comer, nós vamos mudar. E a nossa cognição também vai mudar. Então, tinha muito uma ideia de que essas mudanças, elas acontecem muito lentamente na evolução, e as pesquisas têm mostrado, assim, por exemplo, eu e um cidadão do Neolítico, as nossas diferenças biológicas são muito pequenas, né? Mas o nosso contexto é muito diferente. Então, a nossa cognição, ela é muito diferente de um neolítico, em função também desse ambiente que era muito diferente, né? Então, tem muitas abordagens novas, de formas de olhar esse desenvolvimento humano e o desenvolvimento das civilizações. E muitas perguntas que não eram feitas, né, agora são colocadas, né? Vocês podem ver, por exemplo, a questão das respostas de sustentabilidade dos pré-colombianos, né? Tem uma discussão que durante muito tempo acreditava que as rotas no
Império Inca e as rotas dentro da floresta amazônica era feita muito com a nossa lógica, né? Então, você tem o rio, deve ter sido uma distribuição das riquezas a partir da navegabilidade dos rios. E, recentemente, a arqueologia tem descoberto ocupações humanas e acampamentos que mostravam que eles tinham os deslocamentos dentro da mata, pelos igarapés, porque nem sempre os cursos dos rios eram a melhor forma de deslocamento de bens e produtos dentro da floresta, né? Na América Latina, na Argentina, tem algumas cavernas, assim como tem cavernas paleolíticas e tudo, e durante muito tempo achava que aquelas inscrições, essa coisa de olhar como se a era antiga fosse, o tipo de conhecimento fosse um conhecimento de poder de resolução menor, e como ele tem um poder de resolução local menor, não tem essa generalização que nós temos hoje, também era um conhecimento inferior, né? Aí você tem lá as boleiras, né, que era a forma que os maputos, os nativos da região da Patagônia caçavam, domesticaram as lhamas, né, domesticaram o arroz, né, o milho, essa produção de alimentos, e a gente fala assim, não, isso foi por acaso, tudo. Agora, hoje, a gente tem domínio das marés, o conhecimento das marés, né, na região dos Incas, na costa do Peru, tinha reservatórios de água, que é uma região muito árida, muito seca, então eles aproveitavam as correntes marítimas para poder gerar energia e produzir alimentos. Então, tem muitas coisas das tecnologias ancestrais que a gente passa a olhar, são objetos que estavam aí, mas a forma de olhar esses objetos mudou, né? Por exemplo, Lascaux, que durante muito tempo, né, é uma gruta no sul da França, que foi encontrada mais ou menos na década de 30, 40, que ela foi encontrada, e durante muito tempo acreditava que aquelas representações eram representações primitivas, assim como a gente tem aqui em Lagoa Santa, algumas, né, porque muitas nós já destruímos, a gente fala assim, isso não é nada, isso é grafite pré-histórico, isso não tem valor nenhum. Hoje se considera que existia uma intenção artística dentro dessas representações. Por quê? Porque hoje você pode fazer, escaneia toda o registro rupestre e identifica quais são os elementos daquela tintura, e você percebe, assim, por exemplo, que tem um azul que é de um mineral de cobalto que não tinha na região. Então, aquele mineral provavelmente foi negociado, então existia uma intenção, não é... Porque a gente achava lá, a Caverna das Mãos, que tem na Argentina, achava assim, eles fizeram um banquete, estava todo mundo comendo, né, a carne gordurosa, e depois foi todo mundo lá, fez uma festa e bateram as mãos lá, então ficou cheio de mão engordurada. Com as análises, vê que não, existia uma intenção, não são todas as mãos são as mesmas, tem um grupo de pessoas que fez isso, então tem um ritual, tem uma intenção por trás. Então, essas questões pontuam o que nós da física aprendemos e ensinamos muito, que a ciência ela tem uma questão evolutiva, né? Porque existe uma noção de progresso, nessa noção de progresso é que leva a gente a olhar o que foi feito anteriormente, o olhar sobre o primitivo como se o primitivo fosse inferior, quer dizer, representa uma etapa inferior à evolução do progresso científico.